Olá pessoal, voltei agora para falar sobre política monetária, tudo bem? E eu tô vendo que o terceiro período de administração tá gostando muito de livro, muito livro. Então já trouxe ali nosso primeiro vídeo, um livro das memórias do presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente que foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, depois tomou presidente da República e conduziu o Brasil aí na estabilização do real. E eu queria pegar um outro livro para começar a nossa fala sobre política monetária. Esse livro que já falei com vocês, da Miriam Leitão, Saga Brasileira, a longa luta de um povo por sua moeda. Muito bem. E aí eu queria pegar aqui o seguinte, ó, esse trecho que está lá no livro, na página 292, se você quiser comprar o livro, achar aí na internet, um e-book, tá? E tá assim: o dia 1º de julho de 1994 ficará para sempre marcado na memória de quem se dedicava à missão impossível de trocar todo o meio circulante de um país continental em algumas horas. O que está falando aqui? Da troca de moeda. O Brasil deixava a moeda antiga e assumia o real como moeda. O lançamento foi um dos milagres brasileiros difíceis de explicar. Depois de prometer que não haveria sustos e surpresas, que a população teria tempo de entender e se preparar para a travessia, porque os demais planos econômicos de tentativa de estabilização da inflação pegava gente de surpresa. A gente acordava novo plano econômico. E o real não. Ele foi anunciado com mais ou menos 6 meses de antecedência. Os economistas informaram que a taxa de conversão seria 2.750. Isso queria dizer que, para saber quanto se tinha ou quanto custava um produto na nova moeda, o real, era preciso pegar os valores da moeda velha e fazer a divisão. Numa reunião com os economistas, Henrique falou: como vocês podem pedir à população que faça divisão por 2.750? Não era melhor arredondar para 3.000? Muito bem, nós fizemos uma conversão da moeda. Saímos de uma moeda antiga e entramos no real. E a partir dessa data, 1º de julho de 1994, o Brasil, graças a Deus, não sabe o que é mais hiperinflação. Por que eu estou falando isso? O Brasil passou por várias políticas econômicas e o Brasil passou por várias dificuldades, várias moedas. Esse próprio livro da Miriam Leitão mostra as várias moedas que o Brasil teve. Aqui num encarte espetacular do meio do livro, aqui olha, várias moedas que o Brasil teve, né? A última foi o Cruzeiro Real, que depois passou a ser o Real, que é a moeda que nós temos até hoje. E aí, pessoal, o assustador gráfico da inflação, né? Olha o tamanho da inflação e depois do Plano Real. Isso aí foi realmente muito importante para nós, essa moeda estabilizar, a moeda ser estável. Ninguém consegue conviver com a inflação, quem sofre mais é o trabalhador, o assalariado sofre muito quando a inflação está fora de controle. Por quê? Porque o empresariado pode mudar o preço a qualquer momento, o funcionário não. Ele tem que esperar o dia do pagamento. Aí começa aquela corrida ao supermercado, porque amanhã o seu dinheiro pode estar valendo 2, 3, 4% a menos, dependendo do produto até mais, né? Então, é a nossa cultura de pegar o pagamento e ir no supermercado. Pode observar que quando você vai aos supermercados próximos às datas de pagamento dos funcionários, os supermercados estão cheios. Por quê? Porque essa nossa cultura de pegar o dinheiro e fazer compra, né? Fazer nosso estoque lá. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, falamos de política fiscal. O que seria política monetária? Política monetária diz respeito ao governo criar e destruir base monetária. Espera um pouquinho, entenda comigo aí. Como assim criar e destruir base monetária? Não é criar e destruir dinheiro, pegar nota e rasgar, o governo não é doido. Mas sim em ter os meios de pagamento estarem expandidos ou estarem retraídos. Fazer com que as pessoas, com o dinheiro circule mais ou o dinheiro circule menos. O dinheiro circulando mais, nós temos uma política de desenvolvimento, de crescimento econômico, de mais consumo e mais demanda, logo mais inflação. Uma política de destruição de base monetária, retirada de base monetária, retirada de dinheiro em circulação,
nós temos um controle maior do dinheiro, redução da inflação. Então seria como um sistema de freio, certo? E acelerador. Criar base monetária acelera, assim como gastar mais e arrecadar menos lá com o governo. Expansão. E destruir base monetária é frear a economia. E aí nós temos os vários motivos para isso. Muito bem. Meios de pagamento, entenda, pessoal, que são as moedas, as notas, o dinheiro no banco, títulos da dívida pública, caderneta de poupança, títulos privados. Isso tudo são bases monetárias, ok? Isso tudo é base monetária. Então, criar base monetária é expandir, desde imprimir mais dinheiro até emitir, recomprar títulos da dívida pública, recomprar títulos privados, né? Fazer com que as pessoas não guardem o seu dinheiro, mas sim gaste. O contrário seria retirar base monetária, né? Destruir moeda, vender títulos de dívida pública e privada, incentivar as pessoas a investir mais. Muito bem. Quais são as ferramentas que o governo tem? Lembrando que o tio Léo está aqui utilizando aqui a sua base, a sua cola. Quais as ferramentas que nós temos para criar ou destruir base monetária? Primeiro é o compulsório bancário, ok? Primeiro é o compulsório bancário. Por quê? Nós sabemos que o banco não trabalha com o dinheiro dele, certo? Nós temos total ciência disso. Ele trabalha com dinheiro nosso. E ele empresta esse dinheiro para uma outra pessoa. Então veja só, acompanhe comigo. Suponha que eu tenha R$1.000 e coloque no banco. O banco vai e pega esse meu dinheiro e empresta esses R$1.000 para uma outra pessoa. O que vai acontecer automaticamente? Está circulando nesse momento R$2.000 na economia. Por quê? Os meus 1.000, que eu acredito, puxei o extrato que está lá guardado, os R$1.000 que o banco emprestou, que essa pessoa já pegou e está gastando. 2.000. Essa pessoa vai e faz um pagamento. A pessoa que recebeu põe no banco. O banco pega e empresta para outra pessoa. Cara, já virou 3.000 e assim multiplicando. Então, o banco tem o poder de multiplicar o dinheiro. Então, o que o governo faz? Para criar estabilidade bancária, porque se eu e a outra pessoa for lá sacar o dinheiro, não tem o dinheiro lá. Só tem 1.000, não tem 2.000 que nós depositamos. Então o banco perde a credibilidade e quebra. Nós já tivemos esses problemas no Brasil. Então o que o governo faz? Não autoriza o banco a emprestar todo o dinheiro que é depositado lá. Então existem mecanismos, não vamos aprofundar aqui, para que o banco empreste de forma segura parte do dinheiro que foi depositado. E quanto mais o governo exige que essa parte fique retida, e fica retida no Banco Central, menos dinheiro circula. Então, quanto maior o compulsório bancário, quanto maior a parte que o governo quer que os bancos guardem, que os bancos não emprestem, menos dinheiro circulando. Quando o governo libera o compulsório bancário, mais dinheiro circulando. Então essa circulação, esse controle que nós chamamos de compulsório bancário, é a primeira ferramenta de política monetária do governo para não deixar a economia desgringolar, né, dinheiro multiplicar, e nem os bancos perderem a sua credibilidade, tá bom? Isso é importante. Qual que é a outra ferramenta que os bancos têm? Além desse que nós chamamos compulsório bancário, tá bom? Outra ferramenta que os bancos têm, que o governo tem, são os títulos, os empréstimos interbancários, ok? Os empréstimos para banco, que nós vamos chamar de redesconto, política de redesconto. Como assim? O governo empresta, o Banco Central, que é o grande guardião, atenção, o guardião da política monetária, o guardião da nossa moeda, aquele que tem que defender a nossa moeda é o Banco Central. Ele é o guardião das políticas monetárias. Paulo Guedes lá e o presidente do Banco Central junto com ele aqui. Então o Banco Central oferece dinheiro para os bancos, oferece dinheiro para ser emprestado para os bancos.
certinho? Então o Banco Central empresta dinheiro para o banco empresta para nós. Quando o Banco Central oferece mais dinheiro e até a juros baixos, os bancos pegam e reemprestam. Aumento da base monetária. Ou não, o Banco Central trava, não empresta ou empresta com juros muito altos. Política, então, de retirada de dinheiro. Não vou emprestar, porque eu não quero que você expanda a minha base monetária. Então, o Banco Central pode fazer esse controle também, tipo osmose mesmo. Então, ele empresta, o banco pega, o banco vai e empresta no mercado financeiro. Cobra uma taxa maior, o Banco Central está oferecendo, para ele ter uma diferença, que nós chamamos de spread bancário, ganhar dinheiro com isso, e aí o governo pode, através do Banco Central, através do Bacen, fazer essa política de redesconto. Então, a política de redesconto, a segunda ferramenta, é emprestar dinheiro para os bancos. Se o empréstimo for atrativo, o banco pega e empresta para a gente. Se não, ele não pega, tá bom? É a política do Banco Central. Muito bem, qual que é a outra política que o governo tem? Open market, ou mercado aberto, compra e venda de títulos públicos. O governo pode vender títulos, o governo pode recomprar os títulos, ou seja, pedir dinheiro emprestado para nós. Mas como isso funciona? Quando o governo quer tirar dinheiro de circulação, reduzir a base monetária, o que o governo faz? Oferece títulos públicos atrativos, com a taxa de juros atrativa, com a taxa de juros alta. Qual que é a taxa de juros que o governo oferece? A taxa Selic Meta. Então, Selic Meta alta, atrativa, as pessoas deixam de gastar o dinheiro e compram títulos do governo. Taxa Selic baixa, as pessoas não fazem isso, não compram títulos do governo, está muito baixo, prefiro gastar o meu dinheiro. Então, o governo vai fazer essa compra e venda de títulos. Ao vender títulos, ele pega o nosso dinheiro e entrega título, retira dinheiro do mercado. Ao recomprar esses títulos, até muitas vezes antes da data de vencimento, o governo então coloca dinheiro na economia, porque ele pega o título da gente e devolve o dinheiro. Então ele pode fazer esse controle de base monetária. Veja que tudo circula entre mais dinheiro e menos dinheiro circulando, tá bom? Terceira política que nós temos é política monetária. E claro que essa taxa de juros que o governo empresta influencia na taxa de juros da economia como um todo, porque o governo é o mais seguro investimento que tem. Ou seja, se a Selic aumenta, as outras taxas de juros aumentam, tanto para investidores em títulos, quanto para empréstimos para financiamentos. Logo, taxa de juros baixa, mais dinheiro, mais financiamento, mais gente comprando, mais demanda. Taxa de juros alta, pessoas preferem aplicar, investir, do que jogar no mercado consumir e no mercado produtivo, tá bom? Isso é extremamente importante entender por que a Selic Meta é importante. Selic Meta sobe, dinheiro em títulos, tira o dinheiro de circulação. Taxa Selic cai, eu prefiro gastar. Nesse livro que eu falei com vocês aqui no primeiro vídeo, o Fernando Henrique, lá em 99, a taxa de juros, a Selic, estava em 28,5%. 28,5%. Hoje, nessa data agora em junho de 2020, está em 3%. Olha como que estava a taxa de juros naquela época, tá? Porque o governo precisava de dinheiro emprestado e ele precisava de tirar dinheiro de circulação para controlar a inflação, tá bom? Muito bem, então nós já falamos sobre essa questão da meta, sobre esse ponto, e todas essas políticas, pessoal, têm grande objetivo reduzir a inflação, controlar a inflação, manter a inflação sob controle. A inflação é boa, nós já falamos, nós não queremos ela desgovernada. Deflação também não é boa, não. Por isso que o governo trabalha com metas de inflação. E essa meta de inflação, se ela estiver dentro da meta, o que o governo faz? Mantém a taxa Selic ali. Fugiu da meta, subiu, aumenta a Selic. Caiu, diminui a Selic. Ele trabalha com essa banda, com esse controle de metas também. Tá joia? Muito bem. Então, nós temos a política... Atenção, nós temos a política monetária
Assim como na fiscal, nós temos também a política monetária expansionista e a política monetária contracionista. Expansionista, aumenta a base monetária. Contracionista, reduz a base monetária. Então veja só, quais são políticas contracionistas? Aumento da taxa Selic, elevação do compulsório bancário, redução do crédito para os bancos, ok? E vendas de título público. Quais são políticas expansionistas? O contrário, redução da taxa Selic, redução do compulsório bancário, aumento da base de crédito e compras de títulos públicos, ok? Então, quem é responsável por esse controle? O Banco Central. Quem é responsável? O Bacen. Quem é responsável por controlar essa política monetária? Um órgão dentro do Banco Central, o Copom, o Comitê de Políticas Monetárias. Reúne-se de 45 em 45 dias e define como que tem que ser a Selic. Como que tem que ser a Selic, tem que subir, se cair, quais são as preocupações da moeda. O Brasil já passou por várias crises monetárias, pessoal. Nós já passamos por várias moedas. Recomendo você conversar com seu pai, conversar com sua mãe e falar e ouvir os famosos plano cruzado, plano verão, plano Bresser. Ou seja, tem até o famoso plano arroz com feijão do Maílson da Nóbrega. Foram ministros que tentaram controlar a inflação. Os mais impactantes foi o plano cruzado do governo José Sarney e o plano Collor, do presidente Collor assim que ele assumiu. Planos extremamente impactantes. Deram um primeiro resultado, mas depois não deu certo. Né? Por quê? Porque não tinham bases, também não tinha muito entendimento, a gente foi aprendendo com o erro também, não pode se jogar pedra nesses economistas não, porque a gente foi aprendendo com o erro. O grande problema, e o que atrapalhava muito, que criava as nossas crises, era a política tentando dominar a parte técnica econômica, para fazer politicagem, para reeleição, para eleição, para não perder a popularidade, você influenciar na economia. E isso realmente foram problemas sérios que nós tivemos dentro do Brasil. Fora isso, tecnicamente, aprendemos e acertamos. Não foi só o Brasil que teve inflação muito alta. Nós tivemos a Alemanha, que teve inflação muito alta, Israel teve inflação muito alta, vários países da África possuem inflação muito alta, e a política econômica tem como base principal o controle da moeda e dos juros, para evitar inflação, manter a estabilidade da moeda e fazê-la crescer. E aí eu vou abrir um tópico aqui, para nós fecharmos, que é o famoso câmbio, que tem a ver com a política também de moeda, mas aí nós chamamos de política cambial. O que é o câmbio? O câmbio é o valor da nossa moeda em comparação a alguma moeda estrangeira. Como a moeda forte do mundo é o dólar, então quando nós falamos de câmbio, já falamos diretamente que é a nossa relação com o dólar. Quando a nossa moeda está... e aí quem define a política cambial é o governo também. Nós tivemos um câmbio fixo já. O que é o câmbio fixado? O governo definia qual o valor que era do dólar. O dólar hoje é tanto. Ponto. Nós tivemos o que nós chamamos de flutuação em bandas. Deixar ele flutuar dentro de um limite máximo e um limite mínimo. Até que nós chegamos em 99, o famoso câmbio flutuante, que até hoje está aí. A oferta e a demanda definem o valor do dólar. O governo intervém comprando ou vendendo dólar, mas não fixando o valor do dólar. Quando tem muita moeda entrando, o preço do dólar cai. Quando tem moeda saindo, o preço do dólar dispara. Com a crise, quando tem crise, os dólares vão embora, o dólar sobe. Qual que é o problema? Muitos insumos e produtos nós importamos, então eles ficam mais caros, pode causar inflação. Muitos produtos, mesmo não importando, são fixados com preço internacional, como o caso de carnes, que são exportadas, petróleo, e logo esses itens ficam mais caros no Brasil. Porém, para quem vende, é excepcional, excelente, porque a nossa moeda mais barata, o dólar valendo mais, então ele compra mais. Então nosso produto fica mais barato aos olhos do comprador estrangeiro, impulsiona as nossas exportações e faz com que a importação caia. Então
é um equilíbrio. Qual que é o melhor câmbio? O governo tem que definir um câmbio que seja bom para exportar, deixe a nossa indústria competitiva, mas também não crie problemas de inflação. Países como a China são acusados de manter o seu câmbio desvalorizado para que seus produtos fiquem muito baratos no mercado aqui. Né? Eles são acusados de uma prática desleal de comércio, que é essa que eu estou falando, de desvalorizar a sua própria moeda para ficar mais fácil exportar. O Brasil não, o Brasil tem um câmbio flutuante, quem manda é a oferta e a demanda. E tem que tomar cuidado, porque se o câmbio sobe muito, a gente pode causar problemas de inflação, porque insumos ficam mais caros e o produtor daqui que está exportando não vai querer vender muito diferente do preço que está lá fora. Então, alguns insumos sobem dentro do mercado brasileiro, tá bom? Então, a política cambial, ela se junta à política monetária para esse controle. Quem fixa o preço do câmbio é o mercado, não somos nós. Já fomos no passado, mas hoje é o mercado. Muito bem, pessoal. Espero ter fechado esse entendimento de política monetária nesse segundo vídeo, e nas nossas lives nós vamos discutir um pouco mais sobre essas políticas, se ficou dúvida aí com você, tá bom? Um grande abraço e até as lives.